Prezados amigos da AME, eu vou falar para vocês essa semana de um artigo publicado recentemente na revista American Psychologist. Esse artigo foi publicado pelo Etzel Cardenha, que é um psicólogo mexicano e professor na Universidade de Lund, na Suécia. Essa revista, só para a gente ter uma ideia, ela é a revista oficial da American Psychological Association. Ela tem um fator de impacto 4,85, que é um fator de impacto bastante alto. Ela tem um impacto maior do que todas as revistas médicas brasileiras, só para termos uma comparação. E ele é um artigo de revisão. Então, eu consideraria essa publicação um marco dentro da história da pesquisa psíquica, da parapsicologia, e é por isso que eu estou trazendo um pouco desse artigo para a nossa reunião, para a nossa discussão de vídeo dessa semana. O artigo, ele começa falando que os fenômenos parapsicológicos, os fenômenos psíquicos, eles são muito comuns na população. Várias pesquisas que se levantaram em várias épocas diferentes, em várias populações diferentes, mostram que as pessoas, em vários graus, já experimentaram algum tipo de manifestação que a gente poderia chamar de anômala. E os psicólogos, eles sempre olham para esse tipo de manifestação paranormal com explicações como alterações da percepção, alterações da memória, com alterações da consciência. E o autor, ele vê essas explicações com um olhar bastante crítico. E ele ressalta em seu artigo que a maioria dos psicólogos que trazem essas explicações, na realidade, eles não possuem um conhecimento sólido sobre as pesquisas que são desenvolvidas no campo da parapsicologia. E então ele começa a fazer uma discussão sobre o domínio da pesquisa psíquica. Ele fala no seu artigo, já no início, que a pesquisa psíquica pode ser considerada a sua inauguração em 1888, quando da inauguração da Sociedade para Pesquisa Psíquica. E em sua história mais recente, com a inauguração da Parapsychological Association em 1969, que é uma afiliada da American Association for the Advancement of Science, que é a maior associação de pesquisa científica do mundo, só para trazer um respaldo da sociedade científica convencional para a pesquisa parapsicológica. Ele continua então dizendo que vários pesquisadores do campo da psicologia convencional de renome, e aí ele cita Hans Berger, Freud, Luria, Ramon e Cajal, William James, que é considerado o pai da psicologia, também pesquisaram dentro do campo da parapsicologia. E ele cita também que pesquisadores de Harvard, Princeton, Stanford, todos eles apoiam que se continuem as pesquisas parapsicológicas. E ele prossegue então no seu artigo, falando que a pesquisa psíquica, e ele abrevia, como é convencionado no campo, como psi, simplesmente, ela pode ser dividida em duas áreas maiores, que seria a área da percepção extrasensorial, em que atualmente se considera melhor usar a terminologia de cognição anômala, e que envolveria telepatia, clarividência, precognição. E também uma segunda área, que seria a área da psicocinese,
que seria a ação direta da mente em eventos físicos. E essa, por sua vez, poderia se dividir em macropsicocinese, que seria eventos físicos macroscópicos, e micropsicocinese, que são as pesquisas que envolvem partículas subatômicas. Ele prossegue, então, fazendo uma descrição em sua revisão sobre os fenômenos psi e as teorias da física moderna, e ele aborda, então, as teorias da não localidade dentro do campo da física quântica. Ele faz uma revisão extensa sobre isso. Ele faz também uma revisão sobre as teorias do tempo, a linearidade do tempo, e também faz uma abordagem comparando essas teorias psíquicas da pesquisa psi com os estudos sobre a consciência e a senciência. Ele prossegue o seu artigo de revisão fazendo uma análise das teorias psi com questões relacionadas a teorias evolucionárias. Isso é muito interessante porque ele aborda a chamada teoria da redução do ruído. O que seria isso? Ele fala que o fenômeno psíquico seria algo presente em todas as pessoas, porém ele ficaria obscuro porque ele não conseguiria vencer a competição com os outros fenômenos sensoriais a que todos nós estamos submetidos o tempo todo, como o ouvir, o falar, as outras percepções táteis, auditivas, entre outros. E que em determinadas situações, como meditação, hipnose, ou, por exemplo, alguns protocolos específicos de pesquisa, em que hoje se fala, por exemplo, o protocolo Ganzfeld, se consegue aumentar muito a magnitude dos efeitos psíquicos em algumas populações estudadas. Isso explicaria alguns resultados de alguns estudos. Então ele entra na parte dos resultados de sua revisão, em que ele faz um sumário das principais meta-análises. Uma meta-análise seria um ajuntamento dos grandes estudos numa determinada área com metodologia semelhante, e a meta-análise é considerada hoje o corpo de evidência mais importante que existe dentro de um campo científico. E ele passa então boa parte do seu estudo mostrando tabelas e mais tabelas com todas as meta-análises dos principais estudos com pesquisa psíquica, mostrando resultados fortemente positivos e mostrando então que a pesquisa psíquica hoje é uma realidade, tanto no campo da percepção extrasensorial, a cognição anômala, quanto no caso da psicocinese, no caso a macro e a micropsicocinese. Ele entra em detalhe nos estudos na micropsicocinese, no campo das partículas subatômicas. Não vou entrar em detalhe pela questão do nosso tempo, mas ele traz inclusive, para quem quiser consultar depois, um site em que se pode ver a análise da influência de estudos com a intenção humana sobre a variação de números randômicos, que é muito interessante. Na discussão final do seu artigo, ele faz uma abordagem sobre as críticas mais comuns à pesquisa psíquica. E ele aborda 3 pontos principais, que seriam 3 perguntas principais. A primeira, se o fenômeno psi é real, por que então todos os estudos não os replicam? E aí ele traz as justificativas, em que eu resumo, que seria que o tamanho do efeito numa pesquisa psíquica é pequeno, então o esperado de fato é que ele não seja replicado em todos os estudos. E ele traz como exemplo um projeto dentro da psicologia convencional chamado projeto Many Labs, em que 36 laboratórios independentes
tentaram replicar 16 estudos psicológicos dentro da psicologia convencional e apenas conseguiram uma taxa de replicação de 34%. A segunda pergunta é por que seria então esses tamanhos de efeitos tão pequenos? E aí ele responde, claro que a resposta é grande, eu vou só sumarizar, que o fenômeno psi ele tende a ser bastante heterogêneo, acontecendo que algumas pessoas ele deve se manifestar de forma intensa em algumas poucas pessoas e na grande maioria das pessoas deve se manifestar de uma forma muito pequena. Quando se fala em pesquisa populacional, você acaba diluindo esse fenômeno na média, gerando então um efeito médio pequeno. De toda forma, ele continua aqui a explicação, os resultados das meta-análises mostram um tamanho de efeito que é maior do que é considerado relevante para muitos estudos clínicos convencionais que são utilizados na ciência como importantes para se indicar condutas clínicas, como por exemplo o uso da aspirina ou do propanolol, que são medicações que são utilizadas para prevenir doenças cardíacas. O terceiro ponto e final que ele aborda na sua discussão, não seriam os efeitos psi produzidos por experimentos com baixa qualidade? E aí ele discute, faz uma discussão ampla sobre isso, e ele fala que a pesquisa psi desenvolveu procedimentos rigorosos e estratégias de análise estatística que a própria psicologia convencional adotou posteriormente. Essas estratégias estatísticas e procedurais, elas precisaram ser adotadas com tamanho e rigor justamente pela natureza dos fenômenos que o pesquisador psi estava tentando demonstrar. Então, ele termina o seu artigo com sugestões para pesquisas futuras no campo da pesquisa psíquica. Esse trabalho ele vai ficar disponível no site, tanto a versão em inglês quanto a versão em português, a sua tradução, para quem tiver interesse em ler, vai ficar disponível no nosso site da ANA. Um grande abraço a todos vocês.